Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Este é um programa que vai ao ar todos os domingos a seguir ao Grande Plano, aqui na STV e na STV Notícias. Muito bem, boa noite Tomás, boa noite ao Cine Salema. Vamos olhar os temas da semana na ótica dos nossos comentadores. Começo pelo Tomás esta semana. Escolheu como assunto da semana o processo de revisão do Código Penal que foi anunciado esta semana pela primeira Comissão do Parlamento. Tomás. Obrigado, boa noite. Antes de mais, queria cumprimentar as centenas de meninas e meninos que este domingo encerram os Jogos Desportivos Escolares e se despedem de Xai-Xai e da Vila Municipal de Maci. Felicitá-los pelo bom desempenho nestes Jogos Desportivos Escolares e desejar-lhes bom regresso à casa. Escolhi então como tema da semana o processo de revisão do Código Penal anunciado, como dizia o Jeremias, esta semana pelo Parlamento, primeira Comissão, porque este é um tema central de qualquer política criminal, porque falamos daquilo que é a última ratio de qualquer ordem social, que é a lei penal. O ponto que me chama a atenção é que há pouco tempo revimos um Código Penal que durava há quase 200 anos e fizemos uma revisão que levou bastante tempo a ser preparada. Houve muita participação cívica e de centros de estudo e de pesquisa e de pessoas singulares que deram o seu contributo com vários estudos, propostas que foram ao Parlamento já em forma de proposta de lei. Mas quando saiu do Parlamento, saiu um Código Penal francamente fraco, com erros, com lapsos, com omissões, e ficou todo mundo perplexo. O que é que se passou no Parlamento para que o Código saísse como saiu e logo a seguir criasse polêmicas e discussões e reprovações públicas sobre a sua qualidade técnica? Uma das questões que me parece relevante é que sempre fizemos essas revisões sem um documento de política criminal que indicasse as balizas teórico-doutrinárias de nossa política criminal. Então fizemos emendas, temos no fim um manto de remendos que é o nosso Código Penal. Porque uma coisa é fazer um Código Penal como nós o tínhamos, é um Código Penal claramente do inimigo, que é o oposto do Código Penal do cidadão, e estas questões deviam vir em política criminal, um documento próprio, que fosse de referência para toda a gente, para que mesmo o legislador tivesse uma referência. Não temos esse documento, mas esperamos que esta revisão, desta vez, seja uma revisão cuidada e todos sejam ouvidos. Não haja um centro omnisciente que só ele é que sabe e que todo mundo não sabe nada, porque pode dar o que deu a revisão recente, que agora está a ser outra vez revista. Mas satisfaço-me por notar que, entre os pontos que esta revisão inclui, há as questões de dignidade humana, em que termos como delinquente, marginal, são expurgados do Código, e também se retira a questão da injúria e difamação ao chefe do Estado, ao Primeiro-Ministro, magistrados judiciais, membros do Parlamento, membros do Governo, como sendo crime contra os sociedades do Estado. Essa retirada é muito importante porque, de facto, traz-nos um Código Penal do cidadão, não do inimigo, em que a crítica política não é vista como um crime contra o Estado. A crítica política é parte do debate democrático, então é bom que o Código Penal retire a injúria a dirigentes do Estado como sendo crime contra os serviços do Estado, como é a revisão agora proposta. Então, queria saudar este princípio, mas também apelar a uma maior inclusão, para que não se repita o que houve na primeira revisão, em que, depois de menos de um ano, o Código foi de novo reprovado, agora está em revisão. Então, deveríamos, eventualmente, ir mais longe, descriminalizar a questão da difamação. Que é, na verdade, prática. Exatamente. A nível internacional, sim, claramente a encaminhar-se nesse sentido. E vale a pena, então, uma reflexão sobre isso. Mencionar isso, tem razão, tem razão. O Sr. Salema escolheu como assunto da semana a cidadania urbana em Moçambique. Boa noite. Exato. Foi há dias lançado na cidade de Maputo um estudo
realizado no âmbito do programa Diálogo. Diálogo é um programa de apoio a alguns municípios no país. Esse estudo tem como título Cidadania Urbana, Potenciais de Desenvolvimento em Moçambique, o caso das cidades de Maputo e Nampula, e tem como autores os doutores Domingos do Rosário e Elísio Moendano. Escolhi como tema da semana este estudo por ser muito oportuno, muito interessante para aquilo que é o processo de participação do cidadão na vida dos municípios, na dinamização das autarquias locais. Esse estudo concluiu, por exemplo, que, no geral, os cidadãos nos espaços de participação existentes se preocupam mais com a dimensão de direitos e não com a de deveres, e recomenda que haja um equilíbrio entre as duas dimensões. Por outro lado, importante também, recomenda que programas como este, como Diálogo de Apoio a Municípios, tenham também em conta uma estratégia de saída, chegando ao fim, tendo em conta aquilo que eu sou epicentro, que é a capacitação dos atores locais e municipais também, deve-se ter presente qual vai ser o impacto do fecho, do fim desse projeto. Acho por demais importante este tipo de estudos, tendo em conta que, infelizmente, todos nós somos pessoas, somos habitantes, mas nem todos somos cidadãos. Mas seria por demais razoável ou oportuno para a nossa democracia se todos nós pudéssemos não só ser habitantes, meros dados estatísticos, mas também cidadãos, tendo em conta que a cidadania implica o conhecimento de direitos e deveres e a participação na gestão da coisa pública. Este é o motivo, na verdade, que me leva a escolher esse estudo do programa Diálogo como tema da semana. Muito bem, vamos aos assuntos que elegemos. Vamos começar por olhar o rescaldo da visita da missão do FMI a Moçambique. Nós, para começar, a missão do FMI veio a Moçambique, essencialmente com duas perspectivas: discutir a questão do relatório da CROL, como já tínhamos mencionado aqui, mas também as perspectivas de diretamento da cooperação com o governo de Moçambique e dentro da lógica do politicamente correto, vemos o relatório final a destacar algumas melhorias do ponto de vista do desempenho da economia, reação, no entanto, que as perspectivas ainda são difíceis face ao nível de crescimento da economia, e sobre o relatório da CROL, a indicação de que aquilo que toda a gente, na verdade, disse, que é preciso que haja uma maior abertura para que se saiba para onde foi o dinheiro. Mas, no essencial, é uma espécie de um ninho que o FMI veio dizer aqui, e aquilo que toda a gente ansiava, pelo menos da parte dos moçambicanos, que é uma perspectiva diretamente da cooperação com o FMI, que é fundamental para sinalizar a cooperação com todos os países e agências ocidentais. Não aconteceu. Aliás, um dia depois da missão do FMI, um dia antes, na verdade, a JICA, que é uma agência de cooperação japonesa, anunciou então o corte também da cooperação com Moçambique. Significa que as perspectivas não são ainda animadoras, mas queria ver a sua opinião. Sim. Na verdade, já se comentou noutros canais e noutras plataformas, como é de esperar, o comunicado do FMI no cabo da sua missão a Moçambique. Antes, porém, queria colocar uma questão prévia. Nos comentários e debates que tem havido na nossa sociedade, e são inevitáveis, tem havido algum equívoco sobre quem é o FMI. Por vezes, o FMI vem nos comentários como fosse uma organização estrangeira que quer interferir na governação de Moçambique. O FMI é uma organização internacional baseada em membros, e entre esses membros de pleno direito está Moçambique. Moçambique é membro do FMI
E, portanto, você é membro de uma organização, você lê os estatutos da organização, você diz, eu estou de acordo com os estatutos, e neles vêm os seus direitos e obrigações, você diz, estou de acordo, então você assina os estatutos da organização e se obriga a cumprir os deveres e a gozar os direitos da organização. E quem viole as obrigações de uma organização à qual adere, sabe que há sanções por violação. Neste caso concreto, Moçambique violou obrigações de uma organização da qual é membro e, portanto, está sujeita a algumas sanções, como, por exemplo, a interrupção da relação ou a interrupção do gozo dos direitos de membro dessa organização. É isso que a FMI vem ver se essa correção está feita para Moçambique voltar a gozar os direitos de membro. Essa questão, digamos, do FMI. Um dos direitos é beneficiar da assistência financeira. Exatamente, na condição de que você segue as regras que você disse que vai seguir. E, portanto, aí não há ingerência em assuntos internos de Moçambique. Há uma obrigação do membro para com os estatutos da organização à qual aderiu. Agora, há questões nesse assunto já entre nós, que é a questão de que a dívida tem garantias ilegais. E isso sim é uma questão doméstica nossa, moçambicana, que está nas mãos da PGR. Portanto, não há de confundir que o FMI está a interferir em Moçambique. Não está a interferir porque nós somos membros desta organização. Como membros temos direitos e deveres. Não é uma organização estrangeira que veio aqui nos impor, seja o que for. Nós é que fomos lá pedir adesão a membro. E podemos renunciar... Se não concordamos mais com as obrigações. Então é preciso clarificar isso, porque há muito apelo a um falso nacionalismo, patriotismo, em como isto é uma ingerência. Não, nós somos membros do FMI e, portanto, ou mantivemos lá como membros, nessa altura seguimos as obrigações, ou achamos que não nos convém e nos retiramos. Agora, ambas não podem acontecer, isto é, ser membro e esperar que não cumpra as obrigações, nada lhe acontece. Isso não pode acontecer. Agora, o FMI, o que diz, como diz Jeremias, não traz novidades que aqui entre nós, não sejam há muito tempo ditas, nomeadamente as lacunas do relatório. O relatório, ele próprio, pelo menos o sumário executivo, diz isso claramente, que não teve acesso a muita informação, e, além do mais que o estudo comparativo feito entre o custo no mercado dos bens adquiridos pela dívida, a comparação entre o custo no mercado destas dívidas e o custo alegado nas faturas tem uma alta discrepância, houve, portanto, uma sobrefaturação. A pergunta é onde foi o dinheiro em excesso dessas compras e onde foram os tais 500 milhões de dólares que ninguém explica onde é que foram. E, portanto, se você é membro de uma organização que te impõe transparência nessas questões, não se queixe se em sede da organização exigirem transparência como você assinou no acordo de adesão. Essa é a questão do FMI. E, portanto, penso que não entra nada de novo aí. Agora, o que em resultado nos preocupa e é inquietante é que, em consequência, o FMI anunciou que não estamos em condições de regressar para beneficiar dos direitos de membros do FMI, incluindo, nomeadamente, o acesso aos fundos da organização. Isto é preocupante porque vai prolongar a crise, sem dúvida alguma, como dizia o Jeremias, enquanto o FMI não regressa, com ele ficam de fora os parceiros financeiros do país, como já se sabe. Salem, teve a sua opinião? Não? Sim, obrigado. Concordo com a introdução feita por Tomás, mas talvez há um ponto que não ficou muito preciso, pode criar confusão. Quando Tomás diz que Moçambique deve cumprir para voltar a beneficiar do estatuto de membros, os direitos a que os membros têm direito. É bem ter presente que Moçambique ainda é parte do FMI, não foi retirado. Não foi, pois não foi. Exatamente, apoio técnico. Sim, aquilo que as gestões direitos, é o apoio técnico. Exatamente. Sim. Agora, há um outro apoio que é apoio financeiro, que aí já estaríamos numa situação de usufruto pleno da qualidade de membro. Ainda somos membros de pleno direito enquanto país. Sim. Na verdade, terminou na quinta-feira mais uma missão do Fundo Monetário Internacional ao país. Esta missão pode ser
do seu trabalho, a conclusão do seu trabalho, em duas perspectivas. A perspectiva formal, que é esta que o Jeremias e o Tomás se referiram muito bem, que quase não tem nada de novo. E outra que é aquela que escapa ao politicamente correto, está fora deste comunicado, que é efetivamente aquilo que há de ter constituído o âmago das discussões entre o Fundo e o nosso governo. Um dos pontos que o Fundo constatou com preocupação é o facto de a nossa massa salarial do nosso Estado continuar a subir a níveis insuportáveis. Ao nível da África subsaariana, a massa salarial anda por aí 7% do orçamento, exato, do produto interno bruto, assim, que neste momento nosso é de por aí 15 bilhões de dólares norte-americanos, mas entretanto sucede que neste momento a nossa massa salarial já estava num nível preocupante de 10% do produto interno bruto, subiu já para 13% do produto interno bruto. Então isso cria uma pressão sobre a economia, cria uma pressão sobre as contas públicas e como já referimos várias vezes aqui no programa, temos a peculiaridade de ter o Estado como o governo como maior agente econômico no nosso país. Então, quando esse agente econômico está numa pressão como esta, é sempre preocupante. Outra das exigências reiteradas pelo FMI desta vez é a reestruturação urgente das empresas públicas. Nós temos empresas públicas que quase estão tecnicamente falidas e temos outras que têm uma estrutura de negócio e de gestão não muito clara. E qual é o problema quanto às empresas públicas e por que se exige a sua reestruturação imediata? É que, a continuarem como estão, muitas delas criam uma distorção ao próprio mercado e às próprias finanças públicas. Muitas dessas empresas quase que têm que recorrer ao orçamento do Estado para sobreviver e, por outro lado, essas empresas recorrem aos bancos comerciais para ter algum financiamento e, para o efeito, necessitam de garantias do Estado. Isso tudo, no fim do dia, pode pressionar ainda mais aquilo que são as contas públicas. Mas, por um lado, há duas notícias boas que a missão do FMI constatou. Por exemplo, do ponto de vista monetário, o país está a equilibrar-se com alguma razoabilidade, tendo em conta as intervenções do Banco de Moçambique, nomeadamente desde o terceiro trimestre do ano passado, de tal sorte que até finais do ano passado, princípios deste, já se começava a registrar alguma estabilidade, de tal sorte que atualmente, do ponto de vista cambial, temos uma estabilidade na relação dólar e metical. O metical apreciou por aí 30%, é naturalmente uma boa notícia para a economia. Entretanto, há outra dimensão que é colocada, que é o facto de este aperto ou este acerto, se quisermos, do ponto de vista de política monetária, estar a criar pressão sobre as famílias e sobre as empresas. Os juros têm estado a aumentar e isso naturalmente cria pressão sobre o orçamento familiar e o orçamento das empresas. Isso é certamente preocupante. Outra boa notícia que o FMI constatou nesta missão é o facto de, ainda que na perspectiva jurídico-penal, a PGR esteja ainda, digamos assim, a levar a cabo a instrução preparatória, o governo como tal, até prova em contrário, já está a usar os outcomes, os resultados da auditoria para empreender algumas mudanças em termos de gestão. Isto, de acordo com o FMI, na reunião que manteve na noite da última quarta-feira com alguns embaixadores baseados aqui em Maputo. O que o governo está a fazer? O governo já está a traçar um plano de ação visando a reforma das finanças públicas. Esse plano de ação compreende, dentre outros, aquilo que o FMI já constatara como problema, que é, nomeadamente, a reforma das empresas públicas. Aliás, esta reforma não se deve cingir, segundo o FMI, a questões meramente de gestão. Há questões jurídicas de fundo devem ser revistas rapidamente. Por exemplo, a própria participação do Estado na economia. A própria participação do Estado na economia deve ser redefinida, deve ser clarificada em sede de uma política séria e clara quanto a isso. Por outro lado, há que definir o que é uma empresa pública, o que é uma empresa participada e qual é a lógica ou a razão que leva o Estado a decidir pela participação numa e não outra. E outra preocupação do FMI, são tantas as preocupações, não é possível esgotá-las aqui, é o facto de a dívida interna
estar a subir estrondosamente. Isso é preocupante também. Aliás, não é novo. Num dos comunicados, num dos relatórios do Banco de Moçambique, que está no próprio site do Banco de Moçambique, do ano passado, se não estou em erro, já se menciona isto. Portanto, uma subida galopante da dívida pública interna. Portanto, o Estado, por causa da pressão que está a sentir da ausência de receitas, está a emitir obrigações de tesouro, sobretudo quando nos aproximamos no segundo semestre, na fase de maior consumo, fase de escassez de receitas por via de não desembolso dos doadores. E, portanto, nos últimos 3 meses do ano passado assistiu-se a isso, uma pressão enorme com a emissão de obrigações a nível interno, que acabam por concorrer na prática com o cidadão, com os bancos comerciais. Portanto, um banco comercial é preferível comprar obrigações ao Estado do que conceder crédito ao cidadão. Portanto, um dos fatores com efeito inflacionário é exatamente este, porque o Estado nas obrigações paga mais do que o cliente aos bancos comerciais. Portanto, os próprios bancos comerciais acabam por optar pelas obrigações. Exatamente. Na reunião que a missão do FMI manteve na noite de quarta-feira, fim da tarde, princípio da noite, com embaixadores baseados aqui em Maputo, incluindo embaixadores africanos, este foi um dos pontos colocados. Como bem diz o Jeremias, não é novo, já fora constatado pelo consultor financeiro do governo, que é o Banco de Moçambique. O FMI só veio reconfirmar que, na verdade, isso é mesmo preocupante. Tem havido segundo o FMI, alguma imprudência por parte do governo no recurso a este mecanismo de financiamento interno, e recomenda-se que rapidamente sejam tomadas medidas visando estancar este recurso abusivo a este instrumento interno de financiamento. Por outro lado, aliás, por enquanto, talvez para concluir, tendo em conta aquilo que eram os 2 objetivos da missão do FMI, 2 objetivos interligados. Por um lado, seguir o período posterior à publicação do sumário executivo, por outro lado, verificar o processo de orçamentação de 2018, podemos concluir que aquilo que é a nossa prestação como Estado continua em níveis preocupantes. O FMI acha que ainda temos muito que fazer antes de uma eventual retoma daquilo que é ajuda internacional. Como sabemos, vários parceiros tradicionais bloquearam a sua ajuda depois que as dívidas ocultas... À espera precisamente da sinalização do FMI. Exatamente, à espera da sinalização do FMI. Como dizia o Jeremias, incluindo os próprios japoneses, já se aliaram, infelizmente, àquele grupo de países. Já vamos voltar. Uma das componentes, uma das decisões do FMI, as recomendações do FMI é reduzir o déficit fiscal. Diz que a missão, portanto, enfatizou que o orçamento de 2018 deve decisivamente reduzir o déficit fiscal. Déficit fiscal, portanto, há 2 formas de reduzir: aumentar receitas ou diminuir despesas. Portanto, por via do aumento da receita, é muito pouco provável que aconteça algo extraordinário, a menos que a gente tenha outras mais-valias, surja alguma coisa, mas nesta altura... Isso é imprevisível. E, portanto, por via do aumento da receita, é pouco provável que haja grandes novidades. O provável, o quase seguro é reduzir a despesa. Sim. Reduzir a despesa implica cortar no investimento público. Cortar o que já aconteceu nos subsídios em áreas-chave, inclusivamente, áreas com impacto na qualidade de vida dos cidadãos. É aí onde eu queria chegar. Com esta recomendação, significa que o orçamento de 2018 vai ter, como o próprio FMI diz, que apostar fortemente na eliminação de isenções fiscais, algumas delas com impacto social, e aqui isenções fiscais incluem o próprio IVA, na contenção da expansão da massa salarial, ou seja, não pode haver grandes aumentos. Mais emprego. Exato. Sim. Isto é importante porque os trabalhadores, sobretudo ao nível da função pública, os funcionários, estão na expectativa, quando chega aquela fase de negociar
digamos, os salários. Salarial e regalias. Significa que a perspectiva, portanto, de melhorar a vida pelo aumento de salários para quem está na função pública é muito remota. Os investimentos públicos vão ser fortemente penalizados do ponto de vista da alocação de recursos. O que é que, portanto, ou seja, o cidadão, na prática, vai sentir os efeitos disso? Significa que a crise ainda está longe de terminar. Pelo menos com os dados agora presentes na mesa, estamos muito longe de ver alguma luz no fundo do túnel, porque a questão de redução do déficit fiscal, como bem explicou o Jeremias, só pode vir de duas fontes: ou reduz a despesa ou aumenta-se a produção. No ponto em que hoje nós estamos como Estado, já estamos muito magros. E, portanto, pede-se ao magro para emagrecer, não sei, até aos ossos. Esta é a nossa situação dramática, é bom que se diga, mas parece que no contexto em que o aumento da produção é muito pouco provável que suba ao ponto de reduzir o déficit, realmente a única hipótese é reduzir as despesas, portanto não contratar. E se o Estado não investe, afeta também o setor privado. O setor privado vai buscar os contratos das obras públicas, serviços e outras atividades que o Estado executa, financiando o setor privado. Então, há um efeito em cascata de emagrecer o magro, que já nós somos. O Vicente falava do PIB, da despesa, da massa salarial em relação ao PIB. Estamos nos 13%. Em termos relativos, é muito alto, mas vamos ver quanto dinheiro é que é mesmo para este país. Ainda é muito pouco. Quer dizer, você percorre distância de Lixinga até Micula, quando apanha só uns 10 polícias, nesse território enorme, não é? Nesse território enormíssimo. Então, ainda não temos, de facto, uma massa, em termos de função pública, tão grande assim. O que não temos é recursos, isso sim. E temos que os gerir de acordo com a sua abundância ou sua escassez. Então, concordo, para terminar, que, de facto, ainda estamos longe de uma luz no fundo do túnel, a menos que medidas inesperadas e necessárias, porém, sejam tomadas de modo a acelerar a nossa retoma de diálogo e de direitos junto do FMI, para, por via dele, regressarem os parceiros internacionais que estão agora, digamos, em cima do muro, à espera de ouvir o apito do FMI. O FMI pegou no apito, pôs no bolso e voltou para Washington. Então estamos, de facto, é bom que o diga, não estamos em tempos de otimismo, não estamos. Vamos esperar o que é que se vai seguir, mas este apelo do FMI, não penso que tenha outra forma de implementar, a não ser reduzir despesas, porque em termos de produção ainda não é desta vez que podemos esperar de forma imediata, pelo menos, um impacto significativo. O que significa, Tomás, que o risco de instabilidade social é muito grande. Já começamos a assistir aqui e acolá, uma greve aqui, uma manifestação ali. Um cenário desta natureza, com uma tendência de reduzir naquilo que são programas sociais, muitos deles estavam mais ou menos já consolidados, com esta pressão do FMI para que, embora diga que é preciso a proteção, programas sociais críticos e tal. Exatamente. Nós já sabemos que esta não é a cartilha. São os primeiros a sofrerem, são os mais vulneráveis, que vão ter o primeiro impacto sobre eles quando o preço do pão subir, quando subirem as questões do consumo básico das populações. São as classes mais vulneráveis que vão sentir o impacto em primeiro lugar, sem dúvida. Ao contrário do que o FMI diz, que é preciso salvaguardar os interesses dos mais vulneráveis, são esses os que vão sentir primeiro os efeitos da redução da despesa pública, até ao nível, por exemplo, do salário que sofre uma erosão contínua e, portanto, não é fácil falar assim como estamos a falar, mas o que não é fácil não são as palavras, é a realidade à nossa volta. Sinceramente, também queria ouvir a sua análise, tendo em conta também essa perspectiva. Na prática, resumindo isto, reduzir a atividade económica do Estado. Na prática é isso que estamos a dizer. Ou seja, o Estado vai contratar menos serviços, vai contratar muito menos gente do que o faz regularmente, vai alocar recursos na área de investimento
área de interesse público, na área de infraestrutura, estradas, pontes, vai ter menos recursos disponíveis para alocar a essas áreas. Isto vai ter impacto ao nível das empresas que contratam na sua maioria com o Estado, ao nível dos cidadãos que vão ver a ação do Estado a reduzir drasticamente. Ou seja, vamos continuar a ter uma economia aos solavancos. Como é que perspectiva, ainda por cima agora estamos a entrar num ciclo eleitoral, como é que perspectiva isto? Exato, para juntar ao que os colegas já referiram. E sem a ajuda dos parceiros. Exato, na verdade, conforme já referimos aqui várias vezes, o Estado é o maior agente econômico e com este aperto todo vamos ter uma situação cada vez mais preocupante, já estamos a vivê-la, mas vai se deteriorar infelizmente, de empresas fecharem as suas atividades, muita gente ir ao desemprego e com isso o tecido social vai se degradando cada vez mais. Só há duas áreas nas quais podemos ter toda a certeza de que há de aumentar o investimento público, que é nas forças de defesa e segurança e nos instrumentos de propaganda, nomeadamente nos mídias do setor público, que devem dar a ideia de que a coisa não está assim tão má e tentar manipular ou gerir as consciências em termos de defesa e segurança, tendo em conta que há este risco a que o Tomás e o Jeremias se referiram, de manifestações sociais, convulsões sociais, que até já há alguns sinais. E com isso significa que deve haver cada vez mais presença das forças de defesa e segurança nas ruas. Esta é uma situação mesmo complicada. Ainda que haja um outro sinal, segundo o FMI, que é de alguma esperança, nomeadamente a redução da inflação de 26% para 18%, mas ainda se acha a um nível alto e preocupante para aquilo que é a economia familiar, para aquilo que é a economia das nossas empresas. E, na verdade, isto é muito preocupante no sentido de que há que equilibrar mesmo esse esforço de manter os serviços sociais ou as áreas sociais, em particular saúde e educação, porque infelizmente já estamos neste momento numa situação de, sem esses cortes que ainda são necessários, já estamos numa situação de, em alguns pontos, até fármacos básicos, como aspirina. Basta ver a visita que a Ministra da Saúde fez esta semana a 3 centros de saúde aqui na cidade de Maputo. Exatamente. E aquilo que ela constatou, quero imaginar a Mecura. O que é que está a suceder? Na Escola Kuala. O que é que está a suceder? Ou seja, a ideia de que sem a ajuda dos parceiros, o risco de deterioração da situação é gravíssimo. Já percebemos que o FMI já nos disse claramente, embora neste comunicado não diga, opte pelo politicamente correto, está a dizer-nos que se a auditoria não trouxer a informação tal, eu vou ler o que diz. Embora o relatório ofereça informação útil sobre como os empréstimos foram contraídos e sobre os ativos adquiridos pelas empresas, persistem lacunas de informação essencial que carecem de ser resolvidas no que concerne ao uso dos proveitos dos empréstimos. A missão exortou o Governo a tomar medidas para colmatar essas lacunas de informação e aprimorar o seu plano de ação de reforço da transparência, melhoria da governação e garantia de responsabilização. Ou seja, aquilo que os cidadãos vão dizendo é o que eles dizem aqui com palavras mais bonitas, mais macias e tudo. Na prática está a dizer-nos que se não houver se não se colmatar as lacunas de informação, ou seja, que os agentes do Estado que não prestaram informação, se persistirem não dar esta informação, não vamos ter este apoio dos... Bem, por falar em informação, eu sei que esta missão do FMI terá sido informada pelo Governo de que, na verdade, a informação que foi passada à CROL, só que aparentemente foi passada quase à última hora, a CROL já tinha impresso o relatório. O que o FMI disse aos embaixadores não saber se essa informação é cabal ou não. Mas o que é um facto, como bem diz Jeremias,
interpretando o comunicado e daquilo que se extraiu da reunião com os embaixadores, o FMI diz claramente que sem a componente de responsabilização, a retoma vai ser quase impossível. E, por outro lado, o FMI deixou escapar que sabe do paradeiro dos 500 milhões de dólares norte-americanos, que, entretanto, tinha que ser o próprio governo a clarificar o que aconteceu com esse dinheiro. Então, para dizer que ao invés, como está-se a verificar em alguns setores da nossa sociedade, ao invés de nos preocuparmos com a missão do FMI, de que somos parte, como bem explicou o Tomás Vieira Amari, acho que o que temos a fazer é clarificar aquilo que aconteceu, é pôr a nossa casa em ordem para que possamos rapidamente retomar aos mercados. Para usar a expressão de Manuel Wellstein, a economia mundo é um sistema. A partir da altura que há este tipo de problemas perante os mercados, nós logo caminhamos para uma situação de risco reputacional muito sério com esses bloqueios. Então, acho que a solução é atendermos como país aquilo que se espera de nós e não esperarmos que o FMI de um momento para o outro desista e corra outra vez para a situação anterior. Acho que temos que ter presente que a casa é nossa, devemos pô-la em ordem para que aqueles que são nossos parceiros, aqueles que conosco cooperam, possam eventualmente retomar aquilo que ajuda ao nosso orçamento de Estado. Como referia Jeremias em introdução, na verdade, aumentar a receita num cenário de cortes, tendo em conta que o governo, o nosso Estado é agente econômico, é o principal agente econômico, é quase uma missão impossível. Mas, face a este cenário, destas perspectivas económicas que estávamos aqui a apontar, com base naquilo que é o comunicado do FMI, a premência de recebermos ajuda externa é mais do que evidente. Mas para recebermos essa ajuda, já percebemos deste penúltimo parágrafo deste comunicado, é necessário que sejam comatadas tais lacunas de informação no relatório da CROL e que haja uma garantia de responsabilização, como eles próprios escrevem aqui. Ou seja, que haja esclarecimento do cabal daquilo que aconteceu relativamente à questão das dívidas ocultas. Temos estado a sentir alguma resistência, a nível de, pelo menos o que diz o relator da CROL, para prestar essa informação. A questão que se coloca é, resistimos e continuamos, assumimos que, bom, ou seja, vamos resistir perante a crise, preferimos passar dificuldades a fornecer esta informação, a responsabilizar as pessoas hipoteticamente envolvidas nisto, como já ouvimos em vários setores. O que é que acha é razoável tomar? Eu penso que, como bem dizia também o Uricino, nós temos que realmente livrarmos as nossas mentes da ideia preconceituosa, segundo a qual isto é uma cabala internacional, é um conluio do mundo contra o nosso país. Vamos esquecer a CROL, vamos esquecer o FMI, fiquemos em casa e conversemos. Já dizia o Samora, se numa família há mortes que excedem o que a natureza nos podia prever, é porque entrou na família um feiticeiro. E esse feiticeiro, houve alguém entre nós que lhe abriu as portas. Fechemos as portas, esqueçamos o CROL, o FMI, fiquemos em casa e arrumemos a casa. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito já é suficiente. Já é suficiente. Se quisermos esquecer a CROL, peguemos o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem quase todos os elementos que traz a CROL. E os fez, repito, em tempo recorde e com menos recursos. O que quer dizer que sabemos internamente, não crescíamos da CROL. A CROL veio cá só para dar o ar de independência e internacional, para o doador ver que não houve manipulação. Mas tínhamos informação interna nossa, do nosso Parlamento. Portanto, Jeremias, a resposta é essa. Vamos esquecer o fantasma da interferência externa, fiquemos entre nós em casa e perguntemos a quem há feiticeiro, quem lhe abriu a porta, e façamos a catarse, assim hão de voltar os vizinhos para nos vir visitar como sempre vieram. Sem isso, penso que não há outra saída. Vamos, de facto, vamos nos pedir para que emagrecemos ainda mais quando já estamos magros.
Bem, vamos avançar para o segundo tema, ainda relacionado com isto, quase seguramente. Temos estado a assistir a quase uma altura em que discutimos a paz, estamos no diálogo político, falamos da tolerância, estamos a assistir a atos que vão no sentido contrário daquilo que é o discurso, é se calhar a própria necessidade face a uma situação de conflito em que o país está a sair, ou pelo menos está numa situação latente ainda, de um conflito ainda não totalmente resolvido. As situações de intolerância, exatamente esta questão da diversidade de opinião. Assistimos com as redes sociais, então, mensagens completamente que atingem inocentes, gente associada a isto, àquilo. Vimos ainda 2 eventos que foram organizados recentemente, em que assistimos a sinais evidentes de uma intolerância por parte, de uma não aceitação de opiniões diferentes de pensar deste país. Salem. Sim, na verdade, isto está a acontecer e é muito preocupante. Talvez começar a partir da própria Constituição da República. A Constituição da República de Moçambique nos diz, no seu artigo 73, que o cidadão tem 3 formas de participação na vida do país. Primeiro, participando em eleições para eleger ou para ser eleito, para certos cargos. Em segundo lugar, participando de referendos sobre as grandes questões nacionais. Em terceiro lugar, através da sua permanente participação na vida do país, emitindo opinião, se expressando, manifestando aquilo que é o seu pensamento, etc, etc. Entretanto, estamos a assistir a uma situação preocupante em que está a haver muita intolerância ao pensar diferente. Referiu Jeremias 2 eventos recentes promovidos por organizações da sociedade civil, nomeadamente a conferência do Fórum de Monitoria do Orçamento e o evento também promovido pelo Parlamento Juvenil. Assistiu-se claramente que há níveis exacerbados de intolerância política. Acho isso preocupante. Para além desses 2 eventos, também ao nível das redes sociais, incluindo o WhatsApp, está-se a assistir a uma situação mesmo cada vez mais azeda naquilo que é a convivência com a crítica. Acho isso muito preocupante, tendo em conta que os valores fundamentais de um Estado de Direito Democrático incluem a liberdade de expressão. Liberdade de expressão que se desdobra em liberdade de imprensa, liberdade de opinião, acesso à informação, etc, etc. É preocupante que o país esteja a assistir essas situações de intolerância. Por enquanto, para terminar, eu gostaria de referir-me a um ponto nisto que acho que é preocupante. É aquilo que tem sido o posicionamento do próprio chefe de Estado. Chefe de Estado que, quando toma posse, jura respeitar a Constituição e proteger e promover os direitos humanos. Há 2 meses, quando na Holanda, o nosso chefe de Estado disse que estava preocupado com a sociedade civil, que às vezes na sua atuação parece com partidos políticos. Naturalmente que é o facto de, em algum momento, existirem críticas à sua governação que há de ter referido isso. Mais recentemente, referiu-se à premência de se clarificar os papéis da Igreja e do espaço político. Naturalmente... Numa alusão implícita à crítica, aquele comunicado da Conferência Episcopal, exatamente, da Igreja Católica. Acho isto por demais preocupante. E mais recentemente ainda, por aí 3 semanas, quando participava da cerimônia de graduação da Universidade na Xingueia, disse aos graduados que não se deveriam preocupar em criticar, devem se preocupar em trabalhar. Ou seja, como que aqueles que expressam sua opinião, fazem críticas, estivessem a par ou à margem daquilo que são as regras do jogo democrático. Acho que é preocupante que o chefe de Estado esteja a ter este tipo de posicionamento. A única diferença com a forma como o presidente Guebuza convivia com a crítica é o facto de o presidente Nunes referir-se
refere-se apenas implicitamente ou nas entrelinhas, sem dar nomes àqueles que o fazem, enquanto que o presidente Guebuza já ia mais além, já dava nomes até àqueles que faziam essas críticas, chamando-os, por exemplo, de apóstolos da desgraça, dentre outros. Acho eu que o nosso chefe de Estado deve conviver com a crítica, deve tomar como base, como ponto de partida, o seu próprio discurso de investidura, que incluía todos esses elementos que fazem parte, de resto, de um Estado de Direito democrático. Acho preocupante que estejamos neste nível de intolerância. Bom, a minha opinião, na verdade, não posso negar que se pressente algum tom de crispação na sociedade, algum tom de divisão na sociedade. O que não é de estranhar, tendo em conta a intensidade dos problemas que nos afetam. São problemas, de facto, profundos, de construção do Estado, cuja solução ou é encaminhada de forma serena e inclusiva, e aí podemos resistir, ou então pode acabar por dividir a sociedade moçambicana de uma forma talvez indesejada. A democracia de um Estado é medida exatamente quando há crise. É quando se mede até onde somos democratas, até onde estamos preparados para aceitar um debate profundo, um debate desinibido de ideias. Aí sim, vamos dizer, já estamos com um Estado democrático. Uma coisa é uma sociedade democrática, com cultura democrática, que é um processo histórico longo. Outra coisa é ter democracia formal, ir às eleições, votar, mas isso não é suficiente. É importante que as pessoas possam exprimir a sua opinião na esfera pública sem receio de qualquer conotação. Como dizia o outro, na democracia todas as ideias têm espaço, incluindo as dos imbecis, dos cretinos e dos idiotas. Todo mundo tem espaço. Por que assim mesmo? Reconhecer o outro não significa estar de acordo com ele. É dizer, tem o seu espaço, portanto, vamos falar. Em relação ao Presidente da República, em particular, a questão da Igreja, eu penso que este é um debate, na nossa experiência, é um debate profundo, porque é um debate historicamente identificado. Desde os anos 80, com o presidente Samora Machel, houve um debate Estado e Igreja. Portanto, temos já sobre isto matéria suficiente para nos situarmos. A Igreja, tal como o partido, o governo, trabalham com os mesmos materiais, seres humanos. E, portanto, há de haver um ponto sempre onde os dois querem o mesmo ser social, de ponto de vista diferente. Então, é um debate, digamos, que mostra a robustez da democracia. O chefe de Estado tem o seu espaço de interagir com o seu povo, como agora o fez. Mas eu penso que é um debate que não se pode esperar que tenha um desfecho algum dia. É um debate dinâmico, dialético, está aí, sempre esteve lá. Eu repito, a Igreja foi a líder da sociedade civil moçambicana que liderou o processo de paz. Isto é um legado histórico do qual devemos todos nos orgulhar. Porque outros processos, como o de Angola, lembremos todos, foram potências que quase pegaram os beligerantes pelas golas, para a mesa, sentem-se e assinem acordo. Estados Unidos, Rússia e África do Sul no meio. No nosso caso, não. Foram agentes cívicos das igrejas que nos levaram ao Santo Egídio, nos deram um espírito de calma, nos deram a ideia de irmãos, nos levaram até ao acordo de paz. Então, a Igreja tem alguma legitimidade histórica que não se pode esquecer, nem ignorar. Portanto, é um debate, é uma dialética que nós temos, que eu digo, tem já um peso histórico que nos deve orgulhar e olhar para ele com serenidade. O presidente disse, a Igreja deve saber que tem instituições próprias para dialogar com o Estado. Acho que referia-se aqui, a Igreja, tendo posições, deve canalizá-las para o Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos. Sem com isso querer dizer que não pode emitir opiniões, é assim que eu percebi. De qualquer modo, repito, este é um debate dialético profundo que não podemos esperar que um dia tenha um desfecho que tranquilize as duas partes. Cada parte tem o seu objetivo, mas todos têm como objeto o mesmo homem. Daí que se encontrem em algum momento. Às vezes se encontrem em desacordo. É normal quanto a mim. Vamos avançar para o outro tema. O Presidente da República
retomou, na verdade, as visitas aos ministérios, que tinha interrompido já há alguns dias para fazer viagens para várias províncias. Sendo Salema, esta semana o Presidente Nyusi foi aos Ministérios da Justiça, Indústria e Comércio, um pouco o estilo que adotou, deixou lá mensagens contundentes aos titulares e mais funcionários destes ministérios. Queria ouvir a sua análise. Bem, eu analiso estas últimas visitas no quadro dos exercícios análogos que o Presidente tem estado a empreender de algum tempo a esta parte. Na verdade, ainda não percebi o que o nosso Presidente da República pretende em concreto com este tipo de exercícios. Ao nível, por exemplo, do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, numa das passagens por uma das instituições tuteladas, se a memória não me traiçoa, pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária, o Presidente da República até disse algo que até aqui não percebi qual era o alcance, quando se referiu ao facto de ter orgulho de povos de outras nações. Inveja. Inveja. Aliás, ter inveja, para usar a expressão correta, do povo de outros países, certamente que não percebeu o que o nosso Estado pretendia, ainda que estejamos neste momento não muito bom, de alguma complicação para qualquer um. Acho que o chefe de Estado tem que olhar para isto tudo como uma oportunidade para ele se revelar como líder, como estadista, ao invés de mostrar sinais de impaciência quanto àquilo que tem sido demonstrado ao nível da esfera pública. Então acho que talvez isso tudo só vem mostrar que ainda não está claro o que o próprio chefe de Estado pretende com este tipo de exercícios. Por outro lado, no Ministério da Indústria e Comércio, ouviu... Relativamente a esta coisa da inveja, há uma coisa que, pelo menos a leitura que eu tive, acho que há aquilo que o Presidente pensa e aquilo que ele transmite. Noto um problema de articulação do ponto de vista discursivo entre o pensamento e a transmissão. Exatamente. Ou seja, que a minha leitura, posso estar errado, a ideia de que aquilo que nós dizemos muitas vezes, gostava que o meu país fosse igual àqueles que eu vejo, onde os cidadãos têm orgulho e tudo. Portanto, dito desta maneira, portanto, teria um sentido. Mas, dito da maneira como eu disse, ganha um sentido totalmente perverso nessas coisas. O que, se calhar, este é que é o ponto, a mensagem que tende aos assessores do Presidente. A necessidade, um Presidente, toda a frase que pronuncia é alvo de um comentário, de uma atenção tremenda. De, eventualmente, ele precisar de ter cábulas em tudo aquilo que ele vai falar para evitar muitas destas situações que não são poucas. Bem, eu até que concordo com essa leitura de Jeremias, tendo em conta que, na verdade, o Presidente da República é mesmo amigo do povo. Acho eu que é um patriota, ele não há dúvidas quanto a isso. Ele talvez é mesmo um problema de articulação, é um problema talvez de correspondência entre aquilo que é o pensamento dele e aquilo que exterioriza através de palavras. Não há de ser necessariamente uma declaração de que está muito triste, está muito insatisfeito com o povo moçambicano. Acho que não é esse o ponto, mas entretanto... É por isso que muitos chefes de Estado preferem usar uma comunicação escrita. Exatamente. Em muitos contextos. Toda a comunicação que o Presidente faz é uma comunicação que é preciso ter muita atenção. Eu lembro só um parente, em 2008 eu fui para os Estados Unidos cobrir as eleições americanas e conheci um jovem que escrevia os discursos do Barack Obama. Tinha 29 anos. Eu lembro de uma conversa que eu tive com ele. Ele dizia-me, tudo o que ele vai fazer tem de estar meticulosamente escrito. Ainda que sejam só notas, não pode haver frases completamente deslocadas da realidade. Uma coisa que até hoje, quer dizer, quando a gente viu a presidência do Obama, a forma como ele estruturava a comunicação, a gente percebia tudo. Era
uma equipa que estava atrás, liderada exatamente por esse jovem de 9 anos. Exatamente. Ou seja, a comunicação do Presidente é uma coisa de enorme responsabilidade. Cada vez que o Presidente fala, é como se estivesse a redigir um documento, porque é de consulta obrigatória, de análise obrigatória. Exatamente, e acho que tem escapado isso ao nosso chefe de Estado. Não tem havido esse cuidado de selecionar muito bem as palavras e de enquadrar muito bem aquilo que ele próprio pretende transmitir. Uma das saídas, os manuais o dizem, não há que inventar nada, é passar a escrever tudo, a redigir tudo escrito, e evitar improvisos, acima de tudo tendo em conta episódios como este último. E depois, há que ter presente que o Presidente da República é também um político. Esse tipo de discursos tem também impacto político. Eu já vi algumas reações nas redes sociais. Por exemplo, o meu amigo Juma Yuba já dizia que, afinal, ele votou, mas não tem o apreço que deveria ter por parte do chefe de Estado. Ele ia dizer que nas próximas eleições jamais votaria a quem diz que não tem inveja dele. Então, para dizer o que é? Para dizer que são pequenas coisas que no fim do dia desvirtua a análise e acaba tendo impacto também político, até imprevisível, se pudermos dizer assim, tendo em conta que os jovens são a maioria, tendo em conta que os jovens são o grupo dominante nas redes sociais. E o risco de manipulação é muito grande. Portanto, basta alguém pegar naquilo e repetir, portanto, de uma forma desvirtuada, e a coisa ganha dimensão diferente. Tomás, quer eu ver? Sim, também de facto, acho que estou de acordo com a linha dos colegas que muitas vezes podemos perder o foco do assunto discutindo, fazendo uma exegese do discurso e não da mensagem como tal. Mas se calhar é inevitável, dada a qualidade do porta-voz da mensagem. Então, para dizer uma vez mais que hoje em dia a governação é mensagem, hoje em dia a governação é comunicação. Há quem diga que hoje em dia da governação 20% sai dos documentos oficiais que se escrevem, 30% da obra que se faz, o restante 50% de como se comunica, porque é ali onde nasce a impressão primeira sobre o que é que nós temos à nossa frente. Então a comunicação é de facto o elemento chave, mais do que outro elemento, porque a comunicação é o que nos dá o que parece. Não é? A razão por que Samora Machel era esse imã, porque realmente comunicava, não há dúvida, ele era retórica em pessoa, o corpo dele comunicava. Sim, só com aquele encanto todo tinha a ver. Exatamente, a governação do Obama, de Samora, teve muito a ver com comunicação, mais do que com obras, se calhar. Então, para dizer que, uma vez mais, é importante, de facto, a questão da comunicação, mas nestas visitas do Presidente da República, eu também me chamou a atenção a questão que ele levanta sobre patriotismo, como uma questão central do nosso Estado, da nossa sociedade, porque ele disse muito bem, patriotismo não se confunde com partidarismo. Isso é muito importante. Eu achei isso muito profundo, porque acho que é o primeiro chefe do Estado que disse isso de forma explícita. Até porque, ultimamente, tínhamos tido a tendência de regressar à ideia de patriotismo que se confunde com partido. Alicerçado, portanto, na ideia de partido. O que, em termos históricos, compreende-se. Quer dizer, quando a UDENAM, a UNAM se juntaram e formaram a Frelimo, ali era o patriotismo no seu expoente máximo. Então, houve uma associação de patriotismo a um partido político. Daí, disse mais tarde, este é o único e legítimo representante do povo. Como quem diz, fora disso não havia patriotismo. Então, patriotismo não pode ser, de facto, associado ao partido, mas é um sentimento de orgulho à pátria, por parte de todos nós, só que esse orgulho alimenta-se também. Alimenta-se. É fácil. O patriotismo alimenta-se. Patriotas, os cidadãos. Sim. Alimenta-se. É um ser vivo, tem que ser regado e alimentado. Eu sempre me pergunto sobre o patriotismo, pergunto-me assim, por onde é que anda a nossa querida Maria Lourdes Mutola? Ela deu ou não deu à pátria muito? O que a pátria lhe deu a ela? Se ela não está aqui entre nós, alguma coisa ocorreu mal entre ela e a pátria. Quem terá ofendido o outro? Então, são questões... Ela é antipatriota, por exemplo?
Se calhar porque depois de tudo que ela fez? Depois, pela pátria, não é? Não está cá entre nós porque... Por que não a vez na Praça da Independência, Lourdes Motal? Não a vez nos banquetes do Estado? Porque é isso que alimenta o patriotismo também. Quer dizer, é um corpo vivo. Então, acho que é um debate muito sério que foi levantado pelo chefe do Estado e fiquei grato por vê-lo levantado, mas penso que precisa ser alimentado ainda mais e descer até o nível das escolas para que as pessoas percebam isto, porque no fim do dia discutimos a CROI, do FMI, no fim do dia estamos a discutir a pátria, o patriotismo, mas é preciso que tenhamos uma noção clara de que o que é que estamos a falar. Então, foi um dos pontos que eu também notei como um ponto muito positivo, quando o chefe do Estado disse, não confundamos partido com pátria, com patriotismo, porque historicamente foi isso que se foi construindo, até porque o hino nacional da independência era Viva, Viva a Frelimo. Portanto, essa era a pátria. Ali, na Constituição de 1975, o Comitê Central do Partido Frelimo era um órgão do Estado. Exatamente. Então, há um passado histórico que temos que agora começar a separar, mas com conhecimento, com educação cívica, como deve ser, com amor à pátria, sabendo que amor à pátria é algo que se alimenta. Queria só dizer isto. Vamos ao terceiro ponto, vou começar mesmo pelo Tomás, tem a ver com imagens que circularam de sevícias, torturas nas minas de Namanhumbira. Tenho sempre dificuldades para dizer este nome. São imagens chocantes. Realmente foram imagens. A mim deram ainda um choque maior, porque eu tinha ouvido falar inúmeras vezes de que havia atos de cruel abuso a garimpeiros em Namanhumbira, praticados por agentes da polícia, mas a forma como me eram descritos era tão chocante que eu não acreditava. Também nós temos algum exagero na comunicação social. Diziam, não, até temos relatos de pessoas que de lá fugiram, até estrangeiros. E é um moçambicano, há pouco tempo na Tanzânia, que voltou de lá e disse, olha, a nossa imagem na Tanzânia, pelo menos nos meios da sociedade civil, está nos seus piores dias, porque somos tidos como os ingratos moçambicanos que torturam os garimpeiros tanzanianos na Namanhumbira, pela polícia de Moçambique. Eu disse, não, houve uma operação até com machimbombos de transporte dos garimpeiros de volta ao seu país, uma operação bem organizada, com qualidade humana, mas quando aparecem estes vídeos, eu disse, então é verdade. Aquilo lembra, de facto, os tempos da acumulação primitiva no faroeste, ou mesmo na Europa, na escravatura, em que os trabalhadores eram chambuqueados até sangrar. Neste caso, o único crime destes garimpeiros é estarem a extrair mineral em áreas concessionadas às empresas e, portanto, essas empresas terão pedido ao nosso Estado proteção ao recurso na área que lhes foi concessionada e o Estado, através dos seus agentes, submete os garimpeiros a tratamentos cruéis, acima do que pode ser tolerado em qualquer parte do mundo civilizado. E nós somos parte desse mundo. E, portanto, é profundamente lamentável e não acredito que quem quer que seja que tenha dado ordens, as tenha dado para que fossem assim executadas. Só espero que, nesta altura que falamos, não haja nem mais um sinal daquelas imagens a ocorrer em Namanhumbira, porque, como sabemos, já ocorreram todo mundo sabe que os milhões que ganhamos nos leilões de rubi em Bangkok, ganhamos-los à custa de sangue humano. E isso nos põe na rota da riqueza de sangue. Lembremos-nos do diamante de sangue, Serra Leoa. O mundo hoje não tolera. Podemos ser bloqueados nesses leilões de rubi, se isso não for corrigido e o mundo não ser mostrado que foi corrigido. Podemos ser bloqueados, não mais ser autorizados a ir ao leilão milionário anualmente, como fomos agora para os países asiáticos, leiloar o rubi de Moçambique, que já está associado a torturas e a sangue humano. Isto é grave para Moçambique. Sim, Salame. Sim, eu particularmente esperava que até esta altura já tivesse sido constituída uma comissão de inquérito, nomeadamente pelo chefe de Estado, ele que é o garante da Constituição da República,
ele que jura proteger os direitos humanos, tendo em conta a gravidade da situação, um pouco na mesma linha de Tomás, iria, na verdade, concordar com a gravidade disto, com o relato sobre a gravidade, a ser mesmo confirmado por via de pesquisas jornalísticas ou por via de comissões especializadas de inquérito, de investigação. Acho mesmo que aquilo é uma publicidade muito má para o nosso país. Corremos o risco de ter mais um bloqueio, já que não temos um, já temos vários, de ter mais um bloqueio e outra vez vamos teorizar em torno da mão externa, enquanto somos nós próprios, que talvez não estamos a ser minimamente civilizados como agentes do Estado. E talvez é tempo de se fazer um debate que se adia muito. Qual é o perfil da nossa polícia? Qual é a formação da polícia? Que ligação a formação da polícia tem com a sociedade que a polícia há de servir? Que elementos relativos a direitos humanos, a direitos fundamentais, tem a polícia na sua formação? Acho eu que estas são questões que deveriam ser objeto de análise, porque é mesmo inconcebível que um polícia, um agente da polícia formado por essas alturas tenha aquele tipo de ação para com seu semelhante que não fez mais nada senão desenrascar a vida, talvez violando um espaço que não era suposto que ele o violasse, mas que entretanto não era expectável que o agente da autoridade que de princípio tem uma formação para sê-lo, agisse daquela forma. É mesmo uma má publicidade para o nosso país e no mais curto espaço de tempo quem de direito deveria clarificar efetivamente o que terá acontecido. Nota-se a ausência de uma reação enérgica por parte das nossas instituições sobre isto. Este é um aspecto. Quando há a dignidade humana posta em causa como foi. Exatamente, a comissão... Nos chocamos com aquilo, isto é assustador. A Comissão Nacional de Direitos Humanos fez-lo por via de um comunicado muito tímido, como bem diz Jeremias. Parece um comunicado de uma ONG qualquer de direitos humanos, não parece de uma comissão de direitos humanos. Acho eu que deveríamos ter muito mais que aquilo, tendo em conta aquilo que é um mandato estabelecido por lei para a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Muito bem, vamos terminar por aqui, na esperança então de nos voltarmos a encontrar na próxima semana em termos de pontos de vista. Foi um prazer ter-vos aí desse lado, uma boa semana de trabalho a todos e até a próxima semana.